gente pode começar fazendo aquela pergunta que você fez pra mim ali. Salve, rapaziada. Tamo ao vivo já. Mano. Já tá ao vivo, cara? Já tá ao vivo, caralho. É nóis, mano. Salve, rapaziada que tá aí na Zenave Studio. Salve, tudo bem? Eduardo, beleza, mano? Seja bem-vindo aqui na Zenave Studio, mano. Valeu, Zenave. Eu que agradeço. Obrigado por você ter vindo lá de Agudos, mano. Que isso, velhinho. Pra gente trocar uma ideia, cara, porque o bagulho é louco. Sempre deixa um fundinho de música, assim, pra gente trocar uma ideia, tá ligado? Muito massa. E aí, galera que tá aí no Face, vamos trocar aquela ideia de monstro agora, hein, mano? Eduardo, pra começar... Pra começar nervoso. Pra começar nervoso, vamos começar já logo do assunto. Cara, você tá me falando lá fora que não tem explicação ainda se é o fator biológico que causa depressão ou se é o fator... Como é que você estava falando lá fora lá? Eu até me perdi. É que eu tô convidando umas pessoas aqui, pode falar, cara. Pode, beleza. Na verdade, não existe nenhum estudo clínico sério que defina o que vem primeiro, né? Não é o ovo ou a galinha. Certo. É o desequilíbrio emocional que acarreta o desequilíbrio bioquímico do cérebro, certo. Ou se é o desequilíbrio bioquímico do cérebro que acarreta o desequilíbrio emocional. Certo. Como a gente estava conversando lá fora, o cérebro funciona por impulso elétrico e por química. Certo. Por exemplo, o mesmo exemplo que eu te dei, o pensamento é abstrato, mas ao mesmo tempo que ele é abstrato, ele fica armazenado numa região física do cérebro. Né? E quando essa região física do cérebro tem algum tipo de problema, a sua memória fica disfuncional. Isso acontece com a questão do humor, com várias outras questões que envolvem o dia a dia. E como eu te disse, não se sabe o que se vem primeiro, se a desordem emocional causa o desequilíbrio bioquímico do cérebro ou vice-versa. O que se sabe é que um afeta o outro. Que bosta isso, cara. Não, falando a real. Salve todo mundo que entrou aí, um beijo pra vocês aí, ó. Obrigado. Nossa, já entrou todo mundo aí. Obrigado vocês que estão entrando aí, assistindo aí, é um assunto sério. Thalia, França, Careca Motos, Armando Bomerdo, Tatá, Mauri Júnior, ô Dentão da Rima, monstro, Kathleen de Paula, Kleber, Arley, Diene, Francine, Pati Mussi, da hora. Sejam bem-vindos aqui na Zenave Studio. A gente está falando sobre Carla Fernanda Molost, da hora. A gente está falando aqui sobre depressão, ansiedade e pânico. É cruel esse assunto, mas tem que ser falado, tá ligado? E nada melhor do que um parceiro que tem depressão, entendeu? Francine Silva já falou que eu acho que o emocional afeta tudo, Francine já deu a opinião dela aí. Pô, eu quero que vocês participem aí, falem o que vocês estão pensando aí, porque aqui é tudo nosso, tá ligado? Vitor Cafeu, da hora, Cafeu. Francine Silva, eu acho que o emocional que afeta tudo. Salve, Alexander. E aí, cara? Cada um tem uma opinião, cara. Como eu disse, estudo médico sério não tem nenhum que chegue a uma causa. O que se tem é que precisa se tratar ambos, né? E existem níveis. Essa porra desse cachorro latindo. Vai pra Me fora, deu um mano. susto, cara. Mim também, mano. Eu quase tive uma crise de pânico brincando aqui. Vai pra fora, Lúcio, caralho. Porra, essa porra de saco, mano. Eu falo assim, a galera fica louca comigo, mano. Mas mano, fala pra mim assim. O que é o... Você sabe me dizer o que é o emocional, cara? O emocional, Emocional é o que se sente, cara. O emocional é o conjunto de coisas que você acumulou durante toda a sua vida. É o conjunto de coisas que tornam o que você é hoje. Tô fudido, mano. Não necessariamente. Você é essa pessoa que você é pelo acúmulo de experiências que você viveu. Certo. Né? E o teu emocional faz parte disso. Faz parte de quem você é. Com relação à depressão, ela é uma doença. Ela não é uma brincadeira, ela não é um estado emocional,
Ela é uma doença. Ela não é uma circunstância. Ela não é uma circunstância. Passageira, assim, tipo, eu tô triste. Não. Existe diferença, por exemplo, de um luto. O luto é algo circunstancial e passageiro. O luto é uma coisa que você tem que vivenciar, mas ele teve uma causa e depois de um certo período de tempo é natural que você supere aquilo. A depressão, enquanto doença, se não tratada, ela é um estado em que você vai permanecer o resto da sua vida. E isso vai te incapacitar, inclusive. E vai fazendo você perder o valor das coisas. Tem um estudo da Organização Mundial de Saúde... Deixa eu só falar um negocinho. A Janaína Pereira falando que teve depressão, agora estou somente com ansiedade. Aquilo que eu estava te falando. Será que a depressão anda com ansiedade? Ela está falando que trata a ansiedade, está tomando fluoxetina. O Alexandre já falou que trata a depressão dele com maconha. Porra, Alexandre, eu vou testar também, cara, porque eu tô tomando de tudo e não tá resolvendo, mano. Vou fumar um baseado pra ver o que dá, mano. É sério, já pensei nisso, mano. Olha, eu não sei se com remédio serve, mas você vai ficar numa boa, acho que pelo menos isso. Você vai ficar numa boa, né, mano? Porque o problema muitas vezes é a ansiedade que leva ao pânico, não é? Depressão. Ou o pânico que leva à ansiedade. Depressão, ansiedade e pânico são coisas diferentes, né? A depressão, ela é um estado do humor, muito mais ligado ao humor. A ansiedade, ela é como é que eu poderia achar a palavra? Ela está ligada muito à crise de pânico. Porque a ansiedade em excesso te leva a ter crises de pânico, né? Como eu estava te explicando a questão do medo. O medo é natural. O medo é o que faz você olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Exato. Que é um instinto de preservação. Agora, um medo exacerbado, um medo contínuo, um medo constante é doença, né? E a ansiedade, ela é natural. Agora, a ansiedade contínua e a ansiedade exacerbada... Essa filha da puta quer tomar umas porradas. Só que agora ela não me assustou. Agora, e aí, a ansiedade contínua, ela também, se não cuidada, ela te paralisa. Tem um estudo da Organização Mundial da Saúde. Quando eu fiz minha pós em 2010, a minha dissertação foi Desordens Emocionais e Gestão de Pessoas. E eu tive que pesquisar, fazer alguns estudos e tudo mais. Estava previsto, na época, em 2010, a depressão era a quarta causa de doença incapacitante do mundo. Eles estavam prevendo que em 2020 ela seria a segunda, ela só ia perder para doenças do coração. Caralho, mano. Então, assim, se tem mais depressão hoje em função da vida moderna, talvez, né? Mas hoje existem outros meios mais eficazes de controlar isso. De diagnóstico, né? As pessoas estão falando mais sobre isso. Tá deixando um pouco de ser tabu, né? Ainda existem pessoas, como eu já ouvi várias vezes, que se você levantar e der bom dia pro sol, o seu dia vai ser maravilhoso. Vai se foder isso daí, confesso mano. Que eu não sou adepto da confissão positiva. Esse negócio aí de levantar, porque tem dia que eu levanto e falo, eu quero que o sol se foda, mano. Tem dia que eu não quero ver o sol, né? Eu não quero ver o sol, mano. É papo reto, mano. Entendeu? Mas tudo começou assim, ó. Hoje eu tô com... Falei pra você, né? Hoje eu tô com 40 anos. Quando eu tinha 22, 23 anos, eu comecei a ter crises de pânico, sem saber o que era. Certo. E galera, pode ir perguntando aí, que a gente puder responder aqui, verdade, a gente responde. Depois dá uma lida. Vou dar uma lida aí, ô Alexander. Beleza. Eu comecei a ter crises de pânico fazendo atividade física, jogando futebol. Comecei a ter crise de pânico levando meu filho para andar de bicicleta. Só que o pior de tudo isso é você ter a crise, ter os sintomas e não saber com o que você está lidando. Então, o pior inimigo é aquele que você não vê. Então, se eu soubesse, por exemplo, que fumar me dava pânico, eu parava de fumar. Tá ligado? Se eu soubesse, por exemplo, que eu ia dormir 9 horas da noite para acordar às 3 da manhã, me dá pânico, eu parava de dormir às 9. Mas a merda é que você faz uma coisa um dia do mesmo jeito que o outro dia e dá essa merda de pânico.
É porque a tua rotina, ela independe do que está dentro de você. Né? Do que você está pensando. É muito subjetivo. Do que você tá pensando. É aquilo que eu falei. Não adianta tentar tratar eu e você com a mesma dose de medicamento então, ou com a mesma terapia. Que o psiquiatra faz, cara. Porque não dá. Cada organismo vai responder de um jeito e cada situação vai exigir um tratamento de um jeito. Remédio é tentativa e erro. É relação médico-paciente. Então, não adianta o cara tentar padronizar, querer tratar um grupo de pessoas com as mesmas quantidades, com o mesmo remédio, que isso não vai dar certo. Então, geralmente a gente vê isso, cara. O médico fala assim, toma sertralina, à noite você toma alprazolam ou Rivotril. Você toma fluoxetina, ou à noite você toma meio de alprazolam. Quer dizer, ele tenta fazer uma ligação dos polos para encobrir o que está no meio. Já deu para perceber isso daí. Ó, a Francine ali falou, Zenávio, o sol é necessário para o reequilíbrio e tal. O sol é necessário sim, vitamina D, tudo mais. O que a gente disse é a questão de às vezes ter vontade das pessoas acharem que frases prontas ou frases feitas ou pensamento positivo simplesmente vai curar a depressão. Não, então, dizer bom dia para o sol, né? Então não é que o sol é ruim, é que a questão são os pré-julgamentos e o preconceito que as pessoas têm, às vezes, em assumir que estão doentes. É verdade. A Paula perguntou quais as credenciais, né? Bom, eu sou formado em administração com pós em gestão de pessoas. A minha dissertação foi desordens emocionais e gestão de pessoas. Não tem muita literatura que junta as duas áreas, então eu tive que estudar paralelamente os dois temas para tentar juntá-los. Certo. Tá? E eu me trato para depressão com médico, com psiquiatra e com medicação há 16 anos. Fora isso, mais uns 2, 3 anos de luta sem saber o que eu tinha. Então, assim, mais do que credenciais, né? Eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, nada, mas mais do que as credenciais, eu tenho a minha própria experiência que valida aquilo que eu estou dizendo. E Jung fala, né? A dor do outro é a dor do outro. Eu não tenho como desmerecer ou valorizar sem entender que a dor do outro é do outro. Entendi. Porque, mano, assim, você não ter paz na mente é a pior bosta que tem, cara. Sim, tipo assim, você não ter paz na mente, tá ligado? Sim. Uma mente sempre pensando. Sempre. Eu entendi jeito, tô falando de medicina chinesa, diferente da pensamento do entrevistado. Sim, pela medicina chinesa, o sol ele é fundamental. Mas pra nós também é. Sim. Pra nós também é, mas é que assim, é que a gente tá falando que às vezes não dá nem vontade de ver o sol, tá ligado? Entendeu? Às vezes não dá nem vontade de trocar ideia com o sol, tá ligado? Mas eu falo, eu quero que o sol se foda. De tão depressivo que eu tô, entendeu? Mas é bom tomar um banho de sol pro chakra, sim. Acredito. Vitamina D. Vitamina tudo D, mais. acredito nisso sim. Mas como você... Carla Fernanda, como você descobriu que você tinha? Então, qual foi Carla, os primeiros sintomas? Deixa eu voltar então. Você tá perguntando pra mim ou pra ele? Perguntando pra ele, né? Retomar a minha história então. Como eu disse, hoje eu tenho 40 anos, mas com 22, 23 anos eu comecei a ter crises de pânico sem saber o que era. E o pior inimigo é aquele que você não vê. Quando você começa a apanhar sem saber de onde vem a porrada. É verdade, isso é verdade mesmo. Então, como eu comecei a ter muita taquicardia, o primeiro médico que eu procurei foi um cardiologista, embora eu tenha procurado 6, 7 especialistas. Também endócrino, enfim, uma porrada de médicos. Também já fiz isso. Depois de fazer tudo quanto é exame do coração, o cardiologista constatou que a musculatura não tinha nada. Fiz eco, fiz Doppler com contraste, fiz um monte de coisa. E esse médico era um médico, o Dr. Aigiro, ele estava fazendo um estudo
em que ele constatou que 70% das pessoas que procuravam o consultório dele atrás de consulta de problemas do coração, na verdade, tinham problemas emocionais. Entendi. E ele fez um teste, não, né? Ele fez uma pegadinha, assim, no bom sentido comigo. Ele me prescreveu um antidepressivo sem eu saber o que era. Porque senão eu nem ia tomar. Na época, nós estamos falando de 2002, 2003, não se tinha tanta informação. Pô, a internet se popularizou em 2000, cara. A gente não tinha tanta informação como tem hoje. E você se assumir depressivo e procurar um psiquiatra já era um tabu gigantesco. Um monstro. Quebrar, né? Porque assim, é vagabundo, é preguiçoso, é frescura, né? É louco, não bate bem da cabeça. Isso eu escutei de alguns amigos meus. Sim, isso eu também escutei, né? De preguiçoso. Preguiçoso, é vagabundo. É diferente a falta de energia de ser preguiçoso, né? Exatamente. Mas tudo bem. Voltando, ele me prescreveu uma medicação básico de entrada para depressão. E meu organismo respondeu àquela medicação. Foi então que ele me orientou e me indicou para uma psiquiatra, que eu estou com ela já há 16, 17 anos. Toda depressão vai ser endógena, toda depressão vai ser bioquímica? Não. Tem depressão que é emocional e às vezes nem precisa de remédio. E eu nem estou fazendo aqui apologia ao uso do remédio. Eu estou contando a minha experiência. Certo. No meu caso, eu preciso de remédio. Hoje eu tomo lítio. O meu cérebro não produz a quantidade de lítio suficiente para que o humor fique estabilizado, né? Só pegando o gancho também eu não lembro quem foi que perguntou, Francine. Da Carla, acho que é a Carla. Falou a Carla de medicina falou alternativa, né? É Francine que falou. Né? Francine, já tentei yoga, já tentei acupuntura, já tentei várias coisas nesse sentido. A Carla está aqui também perguntando como você descobriu que você tinha os primeiros sintomas foram crises de pânico em que eu tinha mas hoje você taquicardia. Hoje você sabe que é uma crise de pânico, mas o que você sentia? O que eu sentia? Eu costumo dizer que tentar explicar. Quem nunca sentiu é difícil explicar. Quem já sentiu vai se identificar com o que eu vou falar. Certo. Você tá andando numa rua escura à noite e aparecer alguém apontando uma arma para você te assaltando. Certo. As reações clássicas do seu organismo concentração do sangue, vai te dar aquele frio na barriga violento, certo. Vai te suar as mãos, vai te dar tremedeira, seu coração vai acelerar, aquilo que na natureza a gente chama de luta ou fuga, né? Seu organismo vai se preparar ou para lutar ou para fugir. Então, as sensações de uma crise de pânico são essas. Só que a diferença é que, quando você tem uma crise de pânico, você não tem um cara com um revólver apontado para você. Então, você do nada. Tem todas as sensações. Você tem todas as sensações, que é horrível, que dura em média de 5 a 10 minutos, uma crise de pânico. Você tem todas as sensações, que inclusive você vai de sensação iminente de morte, mas você não tem uma causa visível. Isso que me intriga pra caramba. Qual a porcentagem dos casos depressivos serem iguais? Vai que a gente já responde, Janaína. Isso que me deixa intrigado, porque você tá aqui, eu tô aqui conversando com você. Daqui a pouco me dá um pá. Algum gatilho, foi algum gatilho. Então, ou um pensamento, ou o susto que você levou com o seu... Nossa, eu quero matar essa cachorra, mano. Com a sua cachorrinha. Algum gatilho teve. Algum gatilho teve. Ou é uma situação, ou é um ambiente em que você já teve uma crise e você frequentar... Por exemplo, se você teve uma crise de pânico andando de ônibus, vai ser muito difícil você criar coragem para andar de ônibus de novo. Entendi. Tem muito a ver com o local que eu tive a crise. Com o ambiente, com a pessoa, com a circunstância. Isso a gente chama de gatilho, né? Caralho, mano. Tem uma outra coisa que é interessante para quem tem depressão, que é uma coisa que chama ressaca, que não tem nada a ver com bebida. Certo. Que não tem nada a ver com bebida, que é você passar um momento de estresse muito violento hoje e você só sentir os sintomas no seu organismo semana que vem. Que é quando bate aquela bad nervosa e você fala assim, pô, da onde que veio isso? Entendi.
Você tá ligado? Você fala assim, pô, não aconteceu nada, tá tudo tranquilo hoje, mas eu não tô com tesão nenhum para sair da cama. Entendi. Isso chama efeito ressaca. E isso acontece muito. Efeito ressaca. Efeito ressaca, cara. Quer dizer, sofre o baque hoje, você segura. O seu organismo não reage. Naquele momento, mas depois de dias você tem aquela liberação. Tem a reação. Exatamente. E existem níveis de depressão, tá? Existem a depressão menor, que é assim chamada, classificada pela DSM, que é a CID, Código Internacional de Doenças. A DSM é uma classificação americana, chamada depressão menor, que é aquela em que você pode tratar só com terapia, você não necessariamente precisa de remédio. Certo. E ela está muito ligada a questões circunstanciais. Entendi. Então, assim, você tem uma causa, você tem um motivo identificável, seja a perda de alguém, um rompimento de relacionamento, um fato específico. Então, assim, você consegue identificar a causa. Entendi. E tem a depressão maior, ou depressão recorrente, que é de mais difícil controle, que é a que geralmente se precisa de remédio, né? Aí aqui é o meu caso. Eu me trato já há 17 anos e de difícil controle, e se não fossem as medicações, hoje eu não sei como é que eu estaria, né? Como eu disse, eu não estou fazendo apologia à medicação. Entendi, mas é necessário... Existem casos e casos. A depressão, ansiedade e pânico é uma coisa que é muito individual. Aquilo que eu falei, relação médico-paciente, relação terapeuta-paciente, e é muito específico. Nosso papel aqui hoje é quebrar o tabu e falar sobre o assunto. Entendi. Qual a porcentagem dos casos depressivos serem iguais? Nenhuma, né, mano? Porque não tem depressão igual, né? Ou tem alguma porcentagem? Porcentagem eu não sei, é que eu não sei tipo o que assim, quer dizer classificação, Zenave é igual a Eduardo, entendeu? Zenave é igual a Janaína, por exemplo. Janaína, se você pudesse descrever um pouquinho melhor o que seria esses serem iguais. Tipo assim, eu acredito que ela tenha perguntado que se dá, por exemplo, para classificar a depressão dela como a minha, acredito que foi essa aí. Tem um outro fenômeno interessante, Zenave, que é o seguinte: a banalização da palavra depressão, do termo depressão. Então você, sei lá, sua cachorrinha ficou doente e você ficou meio triste com isso. Entendi. Isso é tristeza, isso não é depressão. Então, se confunde. Aí a pessoa acorda e fala assim: putz, hoje eu acordei deprimida. Não acordou deprimida, ela acordou triste. Então, mas qual o limite para uma pessoa que tem depressão saber se é tristeza ou depressão? A depressão é algo muito mais profundo. É muito mais avassaladora, né? A tristeza, ela é momentânea, acredito eu. Que você consegue, por exemplo, minha cachorra morreu. Puta, minha cachorra morreu, mano. Puta, mas você consegue tocar a sua vida. Você consegue tocar a sua vida. Já quem tá pondo carinha de feia aí, mano? Eu não sei, mano. A gente tá trocando ideia, mano. Eu vou falar assim do mesmo assunto, mano. Quem que é esse daí que tá fazendo cara feia? Quero que se foda, mano. Vai ajudar muita gente isso daí, mano. Pode pôr aí, mano. E assim, a depressão, ela é algo mais avassalador. Você não consegue enxergar a luz do fim do túnel. A depressão, ela é incapacitante, né? Ela é incapacitante. Você não consegue enxergar, por exemplo, um projeto, Você não consegue nem fazer plano. Ela paralisa, cara. Paralisa. Mas aí que estranho. Eu tenho 2 filhos. O carinha que tá colocando carinha feia, coloca a sua frustração aí, cara. Coloca a gente troca uma ideia, mano. Eu sou casado já há 23 anos, cara. Eu tenho 2 filhos. Certo. Eu tenho um filho de 21 anos e um filho de 11.
A depressão me incapacitou muito tempo de brincar com meu filho, de levar meu filho para andar de bicicleta, de jogar a bola com ele no quintal. Porque eu tinha medo de ter crises de pânico fazendo essas coisas. Porque qualquer movimento mais brusco já acelerava o coração um pouquinho e eu já achava que aquilo ia virar uma crise, então eu me privava de fazer aquelas coisas. Eu acho que o que diferencia isso é quando você deixa de viver em função do medo, né? Quando você deixa de viver em função de fazer coisas rotineiras em função dessa paralisação. Agora, a ansiedade, cara, a gente vive num mundo tão louco, que é aquilo que eu estava te falando também antes. A gente vive num mundo tão acelerado, tão conectado, tão louco, que é impossível qualquer ser humano hoje não ter qualquer nível de ansiedade. Entendi. Porque a ansiedade ela é normal, cara. É aquele frio na barriga do músico que vai subir no palco, tá ligado? Você já foi músico, você sabe disso. Eu sei. É aquele friozinho na barriga do cara, pô, tem que dar certo hoje, né? Isso é uma ansiedade normal. Então, isso é uma ansiedade normal, mas o medo de subir no palco e travar e falar não vou, aí já te paralisou. Aí, cara, aí tem que procurar ajuda. Aí fudeu. Porque os desafios, parece que é uma linha muito tênue entre desafio e ansiedade, sacou? Parece que é uma linha muito próxima, assim. Sim. Entendeu? Tipo assim, vou ter que levantar hoje, fazer isso, isso e isso. Coisa simples. Mas se você tá ansioso, parece que te bloqueia, você não quer fazer. E te irrita por não conseguir fazer. Tem uma outra questão que é o que a gente vive, né? Eu estava conversando a questão da ditadura a ditadura da felicidade, né, cara? Certo. Se você não tem um baita de um carro, se você não tem um corpão sarado, se você não tem coisa, você não é bem sucedido, né? E quando você olha para a realidade do dia a dia, tem muita gente que tem que acordar às 5 da manhã e pegar o busão, cara, para trabalhar. Isso confronta com o que é passado na mídia, com o que é passado... E é subliminar, né? É uma coisa assim, tipo, imposta nos filmes, nas novelas, nos seriados. E quando a tua realidade choca com essa ficção, cara, você é jogado pra angústia, velho. Você é jogado pra angústia. Quer dizer, que bosta de emprego que eu tenho, que... Você tá ligado? Tô ligado. Você é jogado pra angústia. E aí, o que você faz com isso? Tem gente que sucumbe, tem gente que dá a volta por cima, tem gente que entra em paranoia. Agora, por que você acha que, por exemplo, tem gente que consegue lidar com essas situações sem desenvolver uma patologia, por exemplo? E tem gente que bateu o dedinho no guarda-roupa e já desenvolve um pânico, ansiedade, depressão. Isso. Fator genético, cara, será? Tem também, mas essa é uma coisa que sinceramente eu não sei te responder, velho. Entendi. Não sei te responder. O fator pode ser tudo genético, né? Tudo não, pode ter um fator genético, sim. Que ajuda isso. Alguns estudos indicam um fator genético também. Como facilitador de ter essas doenças. Sim. Mas também o meio que a gente vive também influencia pra caramba. O meio que a gente vive influencia pra caramba. Porque você não tá atento, mas o seu cérebro tá captando tudo. Você tá captando tudo que tá acontecendo ao redor. É interessante, né, cara? As pessoas às vezes julgam a gente. Às vezes, algumas pessoas que eu converso me veem ou rindo ou brincando, tá? E falam, poxa, como é que você tem depressão? Você tem família, você tem um trabalho... o pessoal me vê rindo, falando, tal, pá. Você tem isso, você tem aquilo. E eu tenho isso, mano. Eu falei, cara, essas coisas, elas... Eu não sou infeliz, eu tô doente. Você tá ligado? É diferente. Eu tô doente, eu não tô infeliz. Eu não tô infeliz, eu tô doente. Entendeu? É uma doença, não adianta, pessoal, querer tapar sol com a peneira, falar assim... Não, porque eu sou forte. Não, mano, ninguém é forte 100%, cara. O ser humano é frágil, cara. Agora, dá pra fazer uma limonada desse limão? Dá pra fazer. Apesar de
todo sofrimento físico e psíquico que a depressão, a ansiedade causa, porque é uma dor existencial grande, cara. Né? A gente estava conversando sobre isso lá fora. É verdade. Antes. Existem questões, existem dores que são muito mais profundas do que uma dor física. É verdade. E ela te faz atentar para coisas que antes eram supérfluas. Hoje eu dou muito mais valor à vida porque eu tive muito perto da morte, cara. Entendi. Isso parece clichê isso parece clichêzinho, parece clichêzinho de nada. Clichêzinho de novela das 6 ainda. Mas assim, ó, para quem quase teve uma overdose de remédio como eu e chegou perto da morte, você continuar vivendo, cara, você começa a dar valor a coisas que você não dava antes. Então, é estranho, tá, porque parece que você tem que chegar no limite para você mudar, sabe? Parece que é uma mudança brusca, radical. Pra quem não sabe, ele tomou quantos Rivotril você tomou, mano? Ah, cara, é bom não falar pra não incentivar nada. Não é pra incentivar, é pra justamente não incentivar. Eu tomei mais de 20 comprimidos de Rivotril. De 2 miligramas, De 2 miligramas, Entendeu? Ele já tomou 20 Assim, deixa eu contar o contexto do porquê que isso aconteceu. Tava falando pra ele, né? Dessa questão da dor existencial. Eu perguntei pra ele qual a maior dor que ele já sentiu, né? Se era de dente, ele falou que era de rim. Foi de rim. Cólica de rim. Cólica de rim, né? Eu falei, imagina você com uma cólica de rim e acesso livre a analgésico que aliviasse aquela dor, cara. O que você faria? Tomaria logo uns 15, cara. Então, diz que a cólica de rim é terrível, cara. Então, assim, a dor existencial foi tão forte, foi tão grande, que eu não queria me matar, eu queria acabar com aquilo, com aquela dor. Entendi. E eu fui tomando comprimidos, eu fui tomando, quando eu vi não, né? Quando eu acordei já no hospital, minha esposa me contou depois, eu tava com uma cartela já de remédio vazia na mão. Então, assim, então, quando você passa perto da morte, você começa a dar valor à vida, cara. Entendeu? Diga-se eu que tive um AVC aí. É complicado, mano. Tive um AVC aí, fiquei perto da morte pra caramba. Você consegue ver o que há de melhor e de pior nas pessoas. Você consegue ficar mais sensível a identificar isso. Com certeza. Você consegue dar valor a amizades verdadeiras. Com certeza. Você ama mais porque você foi muito amado, né? Eu tô com minha esposa há 23 anos, quer dizer, é uma puta de uma guerreira. Se não tivesse do meu lado, Entendi. eu não saberia como é que eu estaria hoje. Entendi. É que eu parei aqui na vamos pergunta. Vamos lá, tem mais pergunta aí? Verbalizou a sensação certinho, o Campos Júnior falou aqui. Campos Júnior, abração, cara. Saudade de visitar teu estúdio de novo aí, velhinho. Da hora. Marcos Alex. Pô, meus amigos, só monstros, Zé Monstro, da hora, mano. Toca rap de fundo. Aqui toca rap, mano. Não vou tocar rap nada agora. Rogério Oshiro, Carolina Kobayashi, Caio Santos, tamo junto, pô, Gustavo de Carvalho, Luiz de Lima. Bipolaridade já é uma outra coisa. Já é outra coisa. Bipolaridade você vai dos extremos. É o Gustavo de Carvalho ali, ó. Ah, tá. Bipolaridade você vai dos tudo. Extremos, né? Você vai do Gustavo, seria legal você vir dar do fundo do poço até o céu. Em questão de segundos. Bipolaridade é diferente. Gustavo, seria legal a gente trocar uma ideia sobre isso também. Albert Júnior aí, Júnior. Fala só, mano. Janaína Pereira. Primeira entrevista que não escuto. Primeira entrevista que não escuto você falar merda, caralho, etc. Primeira entrevista. Eu não sei se isso foi um elogio. Não, foi pra mim. Eu não sei se isso foi um elogio. É a primeira entrevista que ela não escuta falar merda. Merda, caralho. Entendeu? Caralho, eu não quero sentir mais isso. Entendeu? Não. Eu vou falar assim, mano. Porque essa porra é foda. Viu, Janaína? Foi muito engraçado. O negócio é louco, mano. Foi muito engraçado porque o Zenave me adicionou ontem, cara. A gente começou a trocar a letra ontem sobre isso, cara. Aí ele começou a fazer umas perguntas, ele falou, cara, vem amanhã aqui pra gente trocar ideia. É verdade, mano, verdade. Não tem nada armado, né? Falei, vamos embora. Vamos trocar ideia, sabe por quê? Porque o que a gente tá construindo aqui
também é instrumento de debate pro lado de lá. Entendeu? O que a gente está falando aqui também serve pro pessoal de lá. Nessa merda de depressão, essa bosta de pânico, esse inferno de ansiedade, não deixa a gente em paz, porra. Entendeu? Eu queria... Tem um outro ponto que também a gente conversou lá fora, eu queria falar. Pode falar. Embora muita gente... Eu não gosto de rótulos, né? Mas eu vou me rotular para poder tentar explicar algumas coisas. Eu venho de berço protestante, né? E assim, para quem também tem a questão religiosa, alguns anos atrás, a religião também foi um fardo muito pesado, porque ela não encara o ser humano como corpo, alma e espírito, em que certo. os três precisam ser cuidados. Certo. Né? A alma fica doente, assim como o espírito precisa de Deus, a alma fica doente, certo. também precisa de cuidado, precisa do ser humano, um cuidando do outro. Né? Que Jesus fala, ame ao próximo como a ti mesmo, pô, certo. você cuida do próximo como você cuida de você mesmo. Exatamente. Né? Mas o sistema religioso colocou muito peso sobre minhas costas também, num determinado momento. Verdade, cara. Sim, porque a depressão não era doença, era algo vindo do demônio, você tá ligado? Era uma coisa assim. Tanto que se fosse na igreja, o padre ia tentar tirar o tranca-rua da sua cabeça, tá ligado? Entendeu? Chacoalhar lá, sai tranca-rua do capeta. Em nome do Senhor eu tiro o tranca-rua. O tranca-rua chama depressão, mano. Eu vim numa igreja batista, cara, lá não tem padre, velho. Não tem padre? Não tem pastor? Pastor. Pastor ia falar, sai tranca-rua do caralho. Só que em contrapartida, eu também te falei isso, o primeiro psicólogo que eu tive foi o Dr. Noé, que ele trabalhou no Esquadrão da Vida durante 17 anos. Ele foi um recuperando de viciado, passou a monitor, certo. Estudou psicologia, começou a cuidar do Esquadrão da Vida, depois fez pós na Unesp e de teologia depois, assim, o cara é foda. Assim, a mente aberta. O cara é fodão. E ele conseguiu desconstruir muita coisa que eu tinha em relação aos meus medos. Entendi. Sabe? É minha fraqueza, minha falta de fé e tal. Ele falou, esquece tudo isso, cara. Você tá doente, você precisa de ajuda. Então, assim, fica a dica assim, também, que se você tá dentro de um sistema religioso, não se sinta culpado por às vezes estar passando por esse momento de estar doente. Porque, mano, o que eu busque ajuda, Cara, ajuda. Eu sempre falo o que eu penso rasgadamente, porque eu não... Até me dá piolho, sabe? Me dá coceira na cabeça, assim, sabe? Tipo... Não, eu não tô metendo pau. Eu tô dizendo assim que às vezes eu vou meter o pau agora. Na boa intenção de ajudar, às vezes as pessoas acabam atrapalhando. Então, mas eu vou meter o pau assim, ó. Quando você é pequeno, você ainda não tem o poder de escolha. Concorda? Ok. Vamos lá, tô seguindo o seu raciocínio. Segue meu raciocínio. Quando você é pequenininho, você não tem o poder de escolha. Aí, tua mãe e teu pai seguiram a religião crente, por exemplo. Dá um exemplo. Você tem que ser crente. Mas crente é todo... Hoje eu sei que crente é todo aquele que crê em Deus. Você tem que ser evangélico. Aí bota lá um monte de conceito na sua cabeça. Entendeu? Enfia um monte de coisa na tua cabeça. Aí, você fez 18 anos. Ô, filhão, tá na hora de trabalhar, né? Entendeu? Ou então antes dos 18. Filhão, dá uma força pro pai aí, vamos trabalhar. Tudo aquilo que ele aprendeu de valor, ele vai enfiar no cu. Sabe por quê? Porque o mundo não é aquilo. O mundo é mais cruel, cara. O mundo é mais do tipo, foda-se cada um por si. Então eu meto o pau, cara, assim, tipo, nas bitolações, tá ligado? Que alienia a pessoa. Deixa a pessoa alienada, cara. Eu acho que isso contribui para uma doença mental, cara. Sim, eu tive vamos dizer assim, eu tive sorte de que eu sempre tive pessoas, líderes, que eu considero... Vou usar o termo que todo mundo entende, né? Líderes religiosos que sempre nos ensinaram a pensar por si só. Eles nunca nos deram
ó, isso pode, isso não pode. O cara... Certo. É o que eu costumo fazer com os meus filhos. Ó, eu te dou critérios para que você faça boas escolhas, mas as escolhas são suas. São suas, são sempre suas. Mas os critérios eu te dei. Certo. Né? Quando eu disse do sistema religioso, muita coisa veio da ignorância de não conhecer o que eram essas doenças. O que eram essas doenças. Então, hoje, continuo dentro do movimento protestante, né? Mas com muito mais leveza. Como eu disse, lendo as palavras de Jesus, basta cada dia ser o mal. Cara, eu vivia preocupado com o que eu ia fazer amanhã. Então, e uma mente que se preocupa sempre com amanhã? Ela foi ensinada a ser assim ou ela desenvolveu uma patologia que impregnou aquilo nela? O que você acha? Tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas. Porque assim, na verdade, você falando caralho já gostava, agora melhorou. Ei, Janaína, você é foda, hein, mano? Obrigado, mano. Lindo. Teve mais pergunta aí? Não, pergunta não, mas teve aqui, ó. O Caio Santos só quer Ibope só. Nem ter visto que não. O Caio Santos só quer Ibope só quer falar que vem aqui amanhã. O Caio Santos é dono da rádio aí, 99. É que ele não teve nenhuma patologia, você não estaria zoando tanto. A Aline Gamba entrou, Juliana Turini. Ah, Juliana, você tá aí, eu tô vendo, mano. Da hora. Massa pra caramba. Agora, velho. Puta, eu sempre faço 30 minutos, já tá em 41, cara. Vambora, velho. Esse assunto é louco, né, mano? Esse assunto é louco. Assim, então... Vamos fazer uma pausa, mano, pessoal. Vou fazer uma pausa. Assim, fazer uma pausa e chamar de novo? É o que eu te falei, assim, né? Contei minha história, contei assim, um pouquinho só da minha história, né? Contei, teve alguém que pediu para contar falar minhas credenciais, né? Mas o meu intuito maior é fomentar a discussão. Certo. Eu tenho um grupo no Face, se alguém quiser entrar lá, e no grupo chama Psicoeducação. Que é justamente a educação da psique, certo. Né? E lá eu procuro colocar artigos, lista de filmes, coisas que estão relacionadas ao tema, para que a pessoa desenvolva um emocional saudável, né? Ou que pelo menos leia aquilo, se identifique e tente buscar ajuda. Porque a pior prisão é aquela que você não conhece o seu algoz, né? Como eu disse no começo. É verdade, né? Isso é verdade mesmo. E quando o algoz eu não sei nem se existe essa palavra, impalpável, né? Não, existe, impalpável. Porque quando o seu inimigo ele é o vento, por exemplo, você não pega, você vai debater como contra o vento? Porque assim, ó, eu costumo dizer, é fácil você ver um raio-x e ver um osso quebrado. É fácil você fazer um exame de sangue e ver lá uma distorção, né, uma variação em algo que não devia ter. É fácil você ver uma ressonância e identificar algum tumor. É fácil você fazer qualquer exame que mostre alguma coisa. A depressão, a ansiedade, ainda não se tem exames para isso. Cara, quando eu tive AVC, eu fiz a ressonância. É muito subjetivo. Então, assim, você cai em descrédito com as pessoas, porque tem muito vagabundo, desculpa a palavra, mas tem muito vagabundo que se esconde atrás de uma pseudo-doença. Certo. E isso mancha a imagem daqueles que realmente está doente, né? E você não tem como provar que você está doente, a não ser pelo laudo médico, né? Verdade. E até mesmo para você. Por exemplo, eu tive muita dificuldade, primeiro, para procurar um psiquiatra, depois, para tomar uma medicação, cara. Eu só fui dar crédito à medicação quando ela realmente começou a fazer efeito. Depois eu vou te mostrar uma caixinha de remédio que eu tenho ali. Pra você se espantar. Eu te passei a lista do que eu tomo hoje, né? Eu te passei a lista do que eu tomo hoje.
Mas assim, eu só comecei a dar crédito quando eu vi que o negócio funcionava. Então, quer dizer, alguma coisa está errado e que hoje o remédio está me ajudando. O remédio não é a cura. Eu falei isso para você ontem, né? O remédio não é a cura. O remédio ele te ajuda a estabilizar para que você encontre a sua estabilidade emocional e assim você consiga ter uma vida normal novamente, né? Vai existir casos em que a pessoa vai precisar tomar remédio pro resto da vida? É como o diabético. Tem gente que vai precisar tomar insulina pro resto da vida. Isso é fato, mano. Né? Vai precisar Agora, também. a pessoa aceita que o diabético toma insulina a vida toda, mas a cara que tem depressão não pode tomar antidepressiva porque é viadagem. Entendeu? Viadagem. É frescura, você tá entendendo? Então, assim, eu acho que a gente tem que quebrar esse preconceito. E eu fico muito feliz por esse espaço que você abriu aqui pra gente, no mínimo, dar uma pincelada no assunto e trazer esse assunto à tona. Não, com certeza. Vamos fazer o seguinte, para não ficar cansativo para quem tá assistindo lá de lá, porque às vezes nem tanto. Vamos dar um break, vou fazer isso para a primeira parte aqui. A gente vai lá fora fumar um cigarro. Eu vou fumar um cigarro, porque eu não aguento ficar sem fumar um cigarro. Aí eu espero que vocês voltem, porque aí a gente fala mais uns 20 minutos, sei lá. Aí a gente abre para pergunta. Abre para pergunta, é isso. Vamos fazer desafios aqui. Então a gente vai voltar daqui a pouco. Beleza? Cambada demônio. É nóis, um abraço.